Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Naquele tempo, aconteceu que um dia, em que Jesus estava sentado a ensinar, estavam ali também fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, bem como de Jerusalém. E o poder do Senhor manifestava-se na realização de curas. Nisto, uns homens que traziam no leito um paralítico tentavam introduzi-lo e pô-lo diante dele. Porém, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao teto e, afastando as telhas, desceram-no com o leito para o meio da assistência diante de Jesus, que ao ver a sua fé disse: Homem, são-te perdoados os teus pecados. Imediatamente, os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer: quem é este que assim blasfema? Quem, a não ser Deus, pode perdoar os pecados? Jesus, porém, que penetrava os seus pensamentos, respondeu-lhes dizendo: por que pensais assim nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: são-te perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e caminha? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se à sua frente, tomou o leito em que jazia e foi para a sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus, e exclamavam cheios de temor: vimos hoje coisas maravilhosas. Per Evangelita dicta, deleantur nostra, delita. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da missa de hoje, nesse penúltimo dia da oitava de Pentecostes, nos convida a refletirmos sobre a ordem de importância das coisas e a ordem do poder das coisas. A ordem de importância das coisas nos leva a ouvir essa leitura do Evangelho e perceber que estar perto de nosso Senhor só pode ser causa de alegria, de cura, de salvação. E jamais a religião será a fonte ou causa, verdadeira religião, fundada por nosso Senhor, jamais será causa de tumulto, de tristeza, de doença, de perdição. E nós vemos também ali que aquele homem estava com duas doenças. A primeira, mais perceptível, chamava mais a atenção de todo mundo, era a paralisia, que impedia que ele andasse com as suas próprias pernas. E por isso ele estava sendo levado numa maca. E certamente aqueles amigos que estavam ali transportando aquela pessoa, aquele homem, né, certamente tinham um grande amor por aquela pessoa e estavam ali enfrentando aquela multidão de gente, né, podemos imaginar um empurra que foi naquele instante, até que eles resolveram subir pelo telhado, não é? Dá para imaginar a cena, não é? Nos dias
se fosse nos dias de hoje, né? O tumulto que seria. E nosso Senhor, assim que vê este homem, assim que ele é abaixado para dentro da casa, nosso Senhor fala, dá toda a impressão que ele exclama com alegria, com contentamento a presença. Homem, antes dele pronunciar, porque daí só Deus sabe, não é? Ninguém estava sabendo. Todo mundo imaginou que ele queria apenas uma coisa, que a sua paralisia fosse sarada, curada. E todos se espantam, e principalmente os fariseus. Homem, teus pecados estão perdoados. Parece até que nosso Senhor só estava esperando ele chegar para lhe dar esta cura. E muitos homens se espantaram, começaram até pelos fariseus, homens esclarecidos, né? Homens que tinham líderes da sociedade, formadores do povo de Israel. Como este homem, né, ousa dizer que esse homem tem os pecados perdoados? Só Deus pode perdoar os pecados. Sim, eles estavam diante de Deus e não podiam reconhecer. O seu orgulho tampou a visão. Estavam frente a frente com Jesus. Uma graça extraordinária. E, no entanto, não conseguiam ver nele o próprio Deus. E daí nosso Senhor, mas por que vocês estão assim escandalizados? Digam para mim, o que é mais fácil dizer para este homem? Teus pecados estão perdoados? Ou então, levanta-te e anda? E certamente os fariseus se espantaram, mas como é que ele vai falar agora? Como é que ele vai fazer isso? Não é? E para confirmar, então, nosso Senhor, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, então eu vou fazer o que parece que aos olhos de vocês parece o mais difícil. Homem, levanta-te, toma a tua maca, a tua cama e vai embora. E o homem se levantou, curado, e aquilo deixou todo mundo, não é? Espantado, estupefato, sem saber o que falar. Meus irmãos, isso nos faz necessariamente vir para os dias de hoje. O que é que nos está mais impressionando, o que mais nos impressionaria nos dias de hoje? Dizer a um homem, você está curado de coronavírus, desta pandemia, ou dizer, teus pecados estão perdoados. O que é que os homens estão buscando nos dias de hoje? O que esta pandemia pode produzir em nós? O arrependimento dos nossos pecados? Ou apenas, não é, ter saúde no corpo, para usar desta saúde para o gozo, para o prazer, ordenado ou desordenado, tanto faz, ou simplesmente para viver nesta terra como se todos nós não tivéssemos um tempo limitado. E a alma não tem tempo, ela é eterna. Mas a sua vivência, a nossa vivência nessa terra é limitada. E por isso, se não vivemos na graça de Deus, pouco importa ter saúde no corpo. Se estamos na graça de Deus e Deus nos cura, louvado seja Deus. Se Deus nos permite uma enfermidade, mas estamos na graça de Deus, louvado seja Deus. Se Ele nos chama à vida eterna por meio de uma doença, louvado seja Deus. Ou por meio de uma velhice prolongada, não é? Louvado seja Deus. Ou na juventude, tanto faz. Importante é estar na graça de Deus. Que o Divino Espírito Santo ouça a intercessão
de Nossa Senhora em nosso favor e nos ajude a tirar como lição desta pandemia, que já começa a dar sinais que vai passar, que já está por terminar, porque nesta terra também, assim como as alegrias, as tristezas também são passageiras, não é? Que ela nos ajude a tirar a lição, de pôr as coisas no lugar, na ordem certa. Sim, primeiro estar com saúde na alma e depois saúde no corpo. Primeiro viver na graça de Deus e depois usar da saúde ou da doença para glorificar a Deus. Se tenho saúde, vou usar da minha saúde para ajudar aqueles que estão sem. Se estou na doença, vou ajudar aqueles que estão trabalhando, não é, a terem coragem, ou vou aceitar com paciência as limitações, vou usar de humildade para poder contar com a ajuda do outro. O importante mesmo é estarmos unidos a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.